Nós estamos falando aqui num papo super interessante sobre psicanálise e eu disse que um dos legados de Freud, um dos principais, é a sexualidade infantil, né? Ele fala nas três ou quatro fases. São três fases que são subdivididas. E uma fase Isso. genital que já é a puberdade. Mas como é que ele choca a sociedade naquela época? Ele falar que a criança tem libido na Áustria naquela época foi um choque, não foi? Na verdade, o que nós temos que entender é o seguinte, falar de sexo até hoje ainda é tabu. Imagina você no século XIX, início do século XIX, final do século XX, desculpa. Início do século XIX e início do século XX. Só que nós temos que entender o que é sexualidade para Freud. Sexualidade não é o que nós chamamos hoje penetração, mas sexualidade é a libido. É aquilo que é inato em mim. É uma pulsão de vida. É uma pulsão, é uma energia psíquica que está em mim todo o tempo. Ele não está falando do ato sexual, do orgasmo. É uma energia que está em mim todo o tempo, que existe em mim todo o tempo, que é responsável pelo esse mecanismo da nossa própria psique. E essa energia, chamada libido, ela é sexual por quê? Porque ela pode estar sendo canalizada ou para satisfação ou para realização, né? Então, sexo Mas ela pode ser, por exemplo, canalizada para poder? Para poder também, né? Então não é o sexo em si, procriação. Não é procriação, né? Não é. O sexo entre homem e mulher. É uma energia que ela é pulsional, ela pode ser realizada em diversas formas. Inclusive, ele não fala que ela precisa ser... Ele não fala que, no Freud nunca falou que ela precisa ser liberada através dos órgãos sexuais. Não, inclusive o que ele diz sobre a criança, por isso ele entrou nas fases psicossociais, porque a criança, o corpo da criança, ela é essencialmente áreas erógenas, áreas de prazer. Mas não significa que isso é sexo. Não é exatamente. Tá? Então, Freud tentou explicar isso aí a partir das fases psicossociais. Primeiro oral, depois a anal, depois a fálica, né, que vem com o complexo de Édipo, o superego, e depois a outra genital. Então tá, a criança está na sala de parto, certo? Eu acho que o Freud ele foi até antes disso, né, pensando. Vamos imaginar como Freud. A criança está na sala de parto, leva um tapa na bunda, chora, né? Ali ela começa a fase oral. Oral. A partir do nascimento, nós chamamos de fase oral. Até 1 ano e 8 meses, 2 anos no máximo. Então, o que acontece? A fase oral é a primeira fase da criança. Quando a criança sai do útero, ela já passa por um processo psíquico de dor. É o primeiro momento dela, é o protótipo ali da ansiedade. Então, como o aparelho psíquico dela não está formado, ela vai pegar aquele sentimento dela e vai jogar para dentro. Começa ali um recalque primário. E a partir daqueles recalques primeiros... já começa o primeiro recalque, que pode se transformar em neurose futuramente. E aquele recalque ali vai ficar armazenado. E a partir daqueles virão os outros. Mas é como se aquele primeiro... Mesmo sem ela entender o entendível, sem ela desejar... Ali seria uma ideia anêmica. É como se fosse um alarme dentro de você que acionasse sempre que alguma coisa lembrasse ou remetesse. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, da questão da amamentação. A criança chora a primeira vez. Ela chora não é porque ela está com fome, de repente ela sentiu um desconforto. O que a mãe faz? Põe o leite na boca, o peito na boca. Ali ela sacia. Então ali ela sente prazer. Então olha o prazer, que é um prazer totalmente diferente, né? E aí tá, terminou, ela amamentou, se fortaleceu, ok. Na próxima vez que ela tiver o mesmo sentimento de fome, ela vai chorar. E aí ela já vai lembrar, ela já vai ter essa ideia anêmica, primeira ideia, ou recalque primário, ela já vai estar impressa nela que ela necessita do peito para encher. E se ela não tem o peito, ou se ela não tem uma mãe, ela o recalque nela vai gerar uma falta que vai gerar futuramente um desarranjo social, alguma coisa, alguma doença. A gente não pode generalizar as coisas na psicanálise, nós precisamos tomar esse cuidado. Mas é o seguinte, algumas vezes isso pode acontecer. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. E as nossas subjetivações, elas são diferentes desde criança, né? Por isso que se explica por que 2 filhos criados juntos, um é perverso e o outro é um cara super gente boa, super humano, que não tem problema quase que nenhum, né?
por causa exatamente Nós dessa temos um genético. subjetivação singular de cada um. Nós mexemos com singularidade. Então, na psicanálise, nós não podemos falar, na verdade, de levar tudo assim. Isto vai ser isso. Não tem como. Há não possibilidades, tem como. Há possibilidades, então, de recalques ali já no primeiro dia de nascimento. Recalcar, todos nós recalcamos. O recalque é um mecanismo de defesa de todos nós. Toda vez que o ego não dá conta, é um processo inconsciente, toda vez que o ego não dá conta de resolver aquela situação ali externa, com o lado fantasioso e o lado do limite, que é o superego, ela vai, na verdade, se ela não dá conta, ela recalca. Ela recalca. Tá? Isso é um mecanismo próprio de funcionamento, depois, né? Que pode virar um problema, mas não é exatamente assim. Mas aí o bebê nasceu, então ele entende que ele e a mãe são um universo. Sim, só. Até 0 a 2 anos, a primeira fase oral, né, a gente fala de que há uma simbiose. Simbiose é esse sentir da criança. Eu e minha mãe somos uma coisa só. Essa ligação intrauterina que vai a partir do nascimento. Agora, a partir dos 2 anos, não, a criança já, 2 anos e meio mais ou menos, a criança já vai entendendo que ela é uma coisa diferente das outras. Então, ali ela começa a perceber o objeto externo, tá? Então, aí nós já estamos entrando na segunda fase do narcisismo. Que é a fase anal. Sim, já está na fase anal. Quando ela descobre que ela é um ser diferente da mãe, aí o Freud fala que vem o narcisismo. Sim, sim. Toda a libido também é jogada no eu da criança. Sim, certamente. Aí você não quer ir para frente, não. Aí nós temos as pessoas narcisistas, olha onde ela está, lá naquela fase, né? Muito desejo de poder, nunca escuta as pessoas, né? Tem pessoas que param nessas fases, né? E justamente vocês, psicanalistas, vão trabalhar isso nessas pessoas, né? Sim, o narcisismo é possível ser tratado com a terapia. Mas é importante nós delimitar as questões aqui. O traço existe, nós podemos até tratar, mas quando é estrutura, aí não, a gente não tem como tratar. Porque o narcisismo, ele começa, ele desenvolve, depois entra no complexo de Édipo. Mas se as coisas não forem resolvidas nessa fase, pode ser que haja um traço muito marcante de narcisista, que não quer dizer muita coisa, ele pode ser um neurótico extremamente narcisista. E aí ele pode se tornar uma pessoa muito narcisista, ficar regredido ali, então ele pode ser um perverso. Como um próprio mito de Narciso, Isso, né? exatamente. Ele fica olhando a água ali. E cai e morre. Sim. Ele se apaixona por si mesmo. Sim. Mas tem outras questões aí, que tem a questão da mãe, da presença da mãe, do pai, os traumas, né? O que é que a criança recalcou e não deu conta. Tá, aí então, depois de 1 ano e 8 meses, a fase anal. Anal. Ela entra na fase narcísica. Sim. Por que fase anal? Porque anal vem da palavra. Anal é porque a criança já começa naquela fase esfincteriana, né? De soltar as fezes. E naquele momento ali, ela tem a questão também do poder, do domínio dela mesma. Ela já começa a perceber que ela dá conta de ter um domínio sobre a situação ali. E você pode perceber que a criança, muitas vezes, ela vai no piniquinho, ela segura, ela contém as fezes. E às vezes isso aí é uma forma dela até mesmo controlar o corpo dela e sentir-se poderosa. Os freudianos falam que o primeiro presente que ela dá ao mundo é o cocô, né? Pois é. Cada criança entende que ela está dando o presente, né? E é uma relação de prazer também. Porque ela, naquele momento ali, quando ela percebe que ela consegue segurar ou soltar, ela está tendo poder, controle sobre alguma coisa. Muitas vezes a criança, para poder fazer birra com a mãe ou com o pai, ela senta ali e não faz, segura. Tá, aí passou a fase anal, ela vem na estrutura que está quase baseada em quase todos os pensamentos do Freud, que é o complexo de Édipo. Explica para os nossos telespectadores o que é o complexo de Édipo, a importância que ele tem na formação dos limites, né, da sociedade, do superego, das etnias, das nações. Todo mundo é a base do ser humano, né? O complexo de Édipo é a fase dos 3 a 4 anos e meio, onde a criança, quando é a menina, ela vai se apaixonar pelo pai e o menino pela mãe. Ali, na verdade, há um sentimento contraditório de raiva e amor. Amor pela mãe, esse é o caso do menino, por exemplo. O menino ama a mãe e sente raiva do pai. Mas, ao passar, a menina,
é o contrário. Ela ama o pai e sente uma certa raiva da mãe, porque ela quer o pai para ela. Então, na verdade, isso aí vai ter uma fase onde a criança, no primeiro momento, ela fantasia mesmo, está casando com o pai ou com a mãe, mas isso vai desenvolvendo, essa fase vai passando. Então, vai depender muito de como são os pais ali na relação, né? Porque ali o mundo é o pai, mãe e a criança. E a mãe tem uma função, o pai tem outra função. Se os pais fazem bem a sua função, certamente a criança também absorve e se identifica com o modo de ser da mãe e do pai. Então, é o complexo de Édipo, é um complexo nuclear de toda a sociedade, porque ali, além dos vínculos que se formam, há também a questão do limite, tá? E a partir do limite, nós vamos entrar depois, na fase de 5, 6 anos, na formação o limite do superego. É colocado mais na figura do pai, né? O pai vem e limita. O limite é colocado pelo pai, porque ali, na fase do complexo de Édipo, o pai tem o papel, além de protetor, é aquele que empurra a criança para começar a viver a vida dela, de fazer as escolhas delas e tal. Mas é importante dizer que o pai, ele ao mesmo tempo que ele é o pai protetor, que é aquele que traz a provisão, ele também empurra a criança. Mas aí, então, esse limite é para toda a sociedade. Isso não é só sociedade judaica, cristã, ocidental. Não, é para todos. Não. O limite, ele é necessário. É uma estrutura a da castração é necessária. Sem castração, nós seríamos... eu colocaria a minha fauna para fora. Explica a castração, porque toda a psicanálise está muito voltada para a castração. Olha... Seria o quê? A figura do pai dizendo não à castração? Quando eu falo em castração, eu estou falando de falta. Eu não posso fazer tudo que eu quero, eu não posso desejar tudo que eu quero. Tá? Então, de acordo com a psicanálise, nós somos seres de desejo. Mas, ao mesmo tempo, somos seres de falta. E nós temos que aprender a viver com essa ambiguidade. Então, nessas fases psicossociais, a criança vai aprendendo que ela é o mundo, mas ela faz parte do mundo. Ela não é o mundo, ela faz parte. Se ela ficar só no desejo, ela vai ser psicótica. Ela vai ser psicótica, ela vai ser muito narcisista, vai ser uma perversa, talvez, se não tiver imposição de limite nenhum pelo pai ou pela sociedade. Tá bom, a gente vai ter que... Olha que pena. Não vai dar para você acabou. explicar a fase genital, que é da puberdade, mas eu te convido depois para você explicar na fase da adolescência. Fique em paz. Doutora Tônia, termina com uma oração para nós. Jesus, nós queremos agradecer Amém. Por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Abençoa aquele que está aqui agora assistindo e nós abençoamos em nome de Jesus todos vocês. Amém. Em nome de Jesus. Paz, Deus te abençoe.